Olá, que a paz do Senhor seja sobre o teu coração. Nós estamos aí nessa maratona de ler e estudar o livro de Atos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Atos capítulo 15, que é um capítulo chave na vida da igreja, muito importante, muito decisivo, com muitas direções e princípios aplicados. E é interessante notar porque o capítulo 15 não tem grandes milagres, grandes prodígios, sinais, manifestação de poder, mas ele é centrado em um princípio muito forte que mais para frente a gente vai ver estabelecido também em Romanos. E o contexto desse texto é que Paulo e Barnabé estavam ali pregando para os gentios em Antioquia, e grandes coisas o Senhor estava fazendo, trazendo salvação aos gentios. E alguns judeus convertidos queriam impor que esses irmãos, esses gentios convertidos, fizessem a circuncisão. E Paulo e Barnabé se opõem a isso, mas apesar da autoridade que eles tinham, porque foram enviados pela igreja em Jerusalém, e a autoridade que eles tinham pelo entendimento da fé dada aos gentios, eles ainda assim, esse é um ponto interessante, eles ainda assim decidem voltar para Jerusalém para submeter o assunto aos líderes da igreja de Jerusalém, ali para os apóstolos, presbíteros que estavam ali. Então eles se reúnem nessa assembleia, nesse concílio, nessa reunião. Pedro se levanta defendendo que os gentios são salvos não mediante a obediência da lei, mas a fé pela graça. E Paulo remata esse discurso contando um pouco dos prodígios e sinais que o Senhor vinha fazendo na vida dos gentios, né? E esse assunto era um assunto complicado. Então, no meio disso tudo, se levanta um conciliador, que é Tiago, o irmão de Jesus. Ele se levanta com um entendimento claro. Por quê? Algo importante aqui, 20 anos depois do Pentecostes, ainda havia uma dificuldade para os judeus entenderem que a fé dada aos gentios era mediante a graça e não a obediência da lei. Mas você vê que Pedro e Paulo têm muita clareza de Deus quanto à salvação aos gentios e eles defendem isso, né? Mas Tiago vem trazendo uma outra visão, que não era só que os judeus tinham que aceitar os gentios, mas que os gentios também tinham que aceitar os judeus. Por quê? Porque os judeus, por muito tempo, eles vinham buscando a salvação mediante a obediência da lei, mediante guardar a lei. Então, de repente, a salvação pela graça, os gentios não precisavam fazer nada e eles tinham dificuldades com essa compreensão. Então, Tiago se levanta ali trazendo uma palavra de conciliação que foi bem entendida por todos. E o princípio desse assunto é que ele coloca ali no versículo 28 o parecer deles, que diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Por que esse cuidado de Tiago? Porque a igreja ainda vivia a sua vida de casa em casa. Assim como desde Atos 2, que eles viviam de casa em casa, no partir do pão, nas orações, aqueles ainda viviam de casa em casa. Então, a comunhão, o partir do pão, comer junto, era muito frequente. Então, o que Tiago vem trazendo aqui? Um contraponto. Eu falo, os judeus precisam começar a se abrir e a entender que os gentios não precisam circuncidar, não precisam obedecer essa lei. Em contrapartida, os gentios também podem abrir mão dos seus hábitos alimentares a fim de não ofender a fé dos judeus. A gente vê que isso vai ficar muito claro quando Paulo orienta a igreja lá na carta de Romanos, capítulo 14 e 15, que ele fala, né, se comer carne escandaliza seu irmão, então você não faça, colocando a liberdade sujeita ao amor. Então ele vem trazendo esse contraponto, mas é importante notar que aqui eles não estão abrindo mão, a proposta não é abrir mão de uma doutrina, não é abrir mão de uma coisa estabelecida por Cristo, de uma doutrina estabelecida por Cristo, a fim de que outros sejam encaixados e aceitos. Não é isso. Até porque a palavra diz que eles perseveraram unânimes
na doutrina de Jesus. Aqui é uma questão ritual, é uma questão de liberdade, de escolha. Então você pode escolher abrir mão daquilo em prol do amor que Paulo propõe depois lá em Romanos 14. Então, Tiago vem trazendo essa conciliação, esse entendimento, a fim de que essa unidade entre os gentios e os judeus, ela seja uma verdade. Então, ele propõe isso, né? E é muito interessante, porque depois disso, os apóstolos, os líderes da igreja entendem que esse é o caminho, assumem a responsabilidade e enviam esse caminho a outras igrejas. E é muito bem aceito, né? Diz que essa carta foi enviada não só a Antioquia, mas a Síria e outros lugares. Então, os líderes da igreja assumem o parecer e dão a direção para a vida dos irmãos. Então, você vê aqui muitos princípios aplicáveis na nossa vida, né? Paulo e Barnabé tinham autoridade, mas resolveram submeter a igreja, defenderam a sua fé, Paulo e Pedro, mas sujeitos, e ali se levanta um irmão que consegue ver os dois lados da situação e encontrar um caminho de unidade, e a igreja entende isso, recebe isso com muita alegria. E isso a gente pode trazer para a nossa vida nesse tempo, né? E aí o tempo já está avançando, mas só para finalizar, que Lucas, o autor de Atos, não escondeu a briga entre Barnabé e Paulo, e assim como o Senhor no Antigo Testamento não ocultou as falhas, pecados, os erros dos grandes nomes da fé, ele também não ocultou isso aqui, e deixando claro que, apesar de serem homens usados, ungidos, separados, ainda estavam no processo de formação de caráter. O perfeito era Cristo e eles estavam nesse processo. Então, mais para frente, graças a Deus, nós vamos chegar lá que eles se reconciliam, tá bom? Fica na paz, um grande beijo.